Olá, pessoal! Depois de ter falado um pouquinho de hábitos nos 2 vídeos anteriores, as pessoas começaram a me questionar um pouquinho e pediram para que eu falasse um pouquinho sobre crenças. Acho que é um assunto que já é bem falado, né? A gente encontra bastante conteúdo sobre isso, mas acho que é importante sim a gente dar uma ênfase sobre isso na mudança de hábitos, tá? Eu comentei que é muito importante a gente identificar as nossas crenças limitantes, aquelas que nos atrapalham, tem as sabotadoras, né? E as crenças que são fortalecedoras, que nos dão força pra gente atingir o objetivo que a gente quer. Então, assim, eu vou dar um exemplo bem prático, tá? De crença que era sabotadora numa pessoa. Vou dar um exemplo real de uma situação que já aconteceu. Eu tinha um cliente onde ele tinha problema de saúde, é uma pessoa jovem, mas tinha problema de saúde, né? E, na verdade, ele nem veio trabalhar conteúdos de saúde comigo, ele veio trabalhar outras questões bem profissionais, porque eu sou especialista em carreira, muita gente me procura para falar de carreira. Só que, obviamente, como eu sou psicóloga, algumas outras coisas acabam aparecendo, né, misturadas aí e a gente acaba investigando. Então, o que apareceu ali nessa pessoa que não estava conseguindo fazer várias coisas que ela precisava fazer para impulsionar a carreira dela? Uma das crenças que ela tinha em relação à pessoa dela era sobre se sentir velho. Olha que engraçado, era uma pessoa jovem e ela precisava tomar uma série de remédios, tá? Eram remédios assim que tu tem que tomar o resto da vida, por exemplo, hipertensão, coisas desse tipo. E ela tinha que tomar esses remédios e ela não tomava. Ela tomava um dia, daí esquecia no outro, daí no outro tomava, no outro não conseguia fazer o tratamento correto. E era um problema muito sério, porque se ela não tomasse, ela corria risco de vida, né? E aí eu comecei a investigar um pouco mais, mas o que acontece que tu não toma, né? E aí eu comecei a tentar investigar crenças, porque eu percebi que tinha alguma crença ali pra tu não tomar um remédio, porque se tu deixar ele todo dia no mesmo lugar, é só tu tomar. Concordam? Eu ensinei vocês o empilhamento de hábitos, né, gente? Então, você tem que tomar de manhã, tu deixa todos os dias em cima da mesa do café da manhã, tu vai lembrar de tomar o remédio. Então, por que não tomar? E aí, eu identifiquei, numa das perguntas que eu fiz para essa pessoa, eu identifiquei uma crença muito poderosa e sabotadora que ela tinha. Ela disse assim, na verdade, tomar remédio faz com que eu me sinta velho, faz com que eu me sinta com 60 anos, 70 anos e eu sou muito jovem para tomar remédio. E eu não precisaria tomar remédio. Então eu não quero me sentir um velho. E aí a gente identificou uma crença de que tomar remédio remetia a se sentir velho. Era uma pessoa que não tinha hábito de tomar remédio, não gostava de tomar remédio, né? E ela, o que aconteceu aí? Então ela não estava conseguindo tomar. Então ela se sabotava. Tinha dias que ela tomava, dias que ela não tomava. E aí, por que eu falei pra vocês da importância de identificar as crenças, né? Se tu não identifica a crença, a gente não consegue mudar o padrão de pensamento. E aí vem todo um trabalho que a gente tem que fazer pra desmistificar isso, né? Pra poder dizer qual é a evidência que tu tem de que tomar remédio significa velhice. Tomar remédio significa velhice? E aí tentar fazer uma reconstrução desse significado com a pessoa sobre a necessidade desse remédio, né? E o quanto esse remédio vai fazer bem para ela e desfazer essa crença de que remédio é igual a velhice. Então, isso é importante identificar, porque se a gente não identifica as crenças, às vezes a gente não muda comportamento, tá bom? A crença, a primeira forma de conseguir trabalhar a crença é identificar qual é o pensamento que vem. Né? Então assim, por que eu não consigo fazer tal coisa? O que eu penso quando eu faço isso? Que foi o que a pessoa identificou. Eu penso que eu me sinto um velho se eu tomar remédio. Tem pessoas que já me deram exemplo, por exemplo, assim, eu não consigo trabalhar, eu não consigo não trabalhar, fazer coisas da minha vida pessoal no horário comercial. Porque se eu faço coisas em horário comercial que não são do meu trabalho, eu me sinto uma pessoa fútil, eu me sinto alguém que não está sendo produtiva, eu me sinto alguém que está fazendo algo errado, que não é permitido. E aí entra uma dificuldade de algumas pessoas trabalharem home office, né? Onde o home office ele tem muito isso de trabalho
numa hora, na outra hora eu tô atendendo meu filho, na outra hora eu tô fazendo o almoço, ou eu tô envolvida com outra coisa, então tem muito essa quebra, né? De uma hora eu faço uma coisa, outra hora eu faço outra, tu tem que te programar para que isso fique saudável. Então, como desmistificar isso e mostrar que tu pode sim ser produtivo trabalhando em qualquer horário, né? Se tu decidiu que tu vai trabalhar à noite porque tu quer finalizar um projeto e tu vai conseguir ser produtivo naquele horário, não precisa ser horário comercial das 8 às 18 para tu seres produtivo. Então tem crenças que nos limitam várias coisas, gente. Então a gente tem que estar sempre atento, né? Eu não tô conseguindo fazer tal coisa, ou o que tá me trancando, o que tá acontecendo? A gente tem que prestar atenção nos nossos padrões de pensamentos. Na psicologia a gente chama muito de pensamento automático, né? Porque as crenças muitas vezes elas são acionadas com um pensamento automático, algo que vem rapidamente e deixa a gente mais confuso e fica mais difícil de identificar o pensamento, porque ele é rápido, ele é automático. Mas é muito importante a gente tentar identificar. Obviamente que com a ajuda de um profissional especializado, né, a gente consegue fazer esse trabalho e alavancar algumas questões da vida que podem estar travadas por crenças limitantes. Mas é legal a gente pensar também positivo, né? Não é só, a gente não tem só crenças limitantes, a gente tem crenças fortalecedoras. Vou dar um exemplo de uma, né? Pessoas que têm um padrão, por exemplo, de pensamento muito otimista. Pessoas que têm padrão de pensamento otimistas, elas conseguem ver sempre uma saída mais fácil para as coisas, né? Então, são crenças que favorecem, que ajudam a enfrentar obstáculos, a ser mais resiliente. Então, a gente tem que estar o tempo inteiro identificando quais são os padrões de pensamento que a gente tem, que nos favorecem, e quais são os padrões de pensamento que a gente tem que nos atrapalham. Em meio a essa pandemia, né, a gente tem falado muito sobre isso, né? Padrões de pensamentos negativos, de catástrofe ou de que, né, não acreditar que as coisas vão dar certo. Isso são pensamentos que prejudicam muito e que deixam a gente muito para baixo, principalmente numa situação de confinamento. Então, o próximo vídeo que eu vou fazer, ele vai ser sobre mindset. Eu vou falar um pouco sobre a nossa mentalidade. A importância de a gente tentar se manter em mindsets de crescimento e não em mindsets fixos, né? Que são aqueles que nos travam, que as nossas crenças limitantes nos paralisam, nos deixam ali e não nos permitem evoluir, crescer, enxergar além do óbvio e fazer coisas que nos tragam um bem maior, tá? Mindset também é um tema bem relevante, principalmente na atualidade, que a gente tem que estar sempre também identificando quais são os padrões de pensamento que favorecem ou não, em qual mindset a gente tem estado. Tá legal? Espero que tenha sido útil esse vídeo e no próximo a gente vai falar sobre mindset.